Bom dia, alunos do sexto ano. Meu nome é Ricardo, sou professor de Geografia. Vamos começar hoje o estudo do plano de estudo tutorado de vocês, volume 2, Geografia. E nosso tema, conexões de escala, e o nosso tema, região e regionalismo. Para realizar as atividades que são propostas nessa aula de hoje, vocês vão ter que ler, obviamente, os textos introdutórios e assistir também um vídeo de 2 minutos e pouco que fala sobre regionalização. E o que vem ser regionalizar? Entendam regionalizar na geografia como você dividir um espaço em fragmentos, certo? Em espaços menores. A gente conhece, mais notadamente, a divisão do IBGE. Por exemplo, pegou o Brasil e dividiu em 5 regiões. Ou as regiões geoeconômicas, que você pega o Brasil e divide em 3 regiões. E como se regionaliza? Se obedece a alguns critérios do que você pretende. Mas, de maneira geral, a regionalização é importante porque você divide o espaço geográfico para que possa compreender de forma mais adequada, em suas muitas especificidades, o que aproxima as paisagens de uma região a partir de uma série de características que dividem umas das outras, assim como fazer recortes socioeconômicos da paisagem, ou seja, você vai dividir uma região obedecendo alguns critérios que você pretende analisar. Por exemplo, essa região aqui do Brasil, ela estabelece critérios econômicos, mas obedece aqui do Brasil, ela estabelece critérios econômicos, mas obedece os limites políticos. Nessa região aqui, por exemplo, a geoeconômica, a divisão geoeconômica do Brasil, se considera o quê? Os aspectos geoeconômicos, socioeconômicos. É muito mais importante os aspectos socioeconômicos do que os aspectos políticos, de divisão política, certo? Considera-se também os aspectos naturais, da paisagem também, tá? Ó, pra você ver aqui, onde nós estamos aqui. Se for considerar que a gente está na região Nordeste. Então, porque nossas características se aproximam mais do Nordeste que do Sudeste e do Sul, tá? Então, alguns critérios são levados em consideração para se dividir. Mas o importante é que você tenha em mente que a divisão ela serve para diminuir o espaço para que você possa analisar e compreender mais a sua dinâmica. Então, quanto menor for o espaço, melhor será feita essa análise, tá? Vamos voltar lá para o PET da gente. Então, está falando aqui que a região, as formas de regionalização, está falando que a mais conhecida realmente é a do IBGE, que divide o Brasil em 5 regiões, tá? Mas existem outras formas de regionalizar, considerando o critério que você pretende utilizar, tá? Se é aspecto natural, se é aspecto econômico, se é aspecto histórico, certo? Tudo isso é levado em consideração para se definir a forma de regionalizar. Então, vocês vão ler esse texto introdutório aqui que é pequeno, tá? Vão assistir esse vídeo aqui também que é pequeno, sobre regionalização, tá? Sobre alguns conceitos que é importante também, para que vocês façam o PET, as atividades, sem muita dificuldade. Então vamos às atividades. Bom, a número 1 pede para você observar as paisagens de Minas Gerais e responder. Essa paisagem aqui eu imagino que vocês conheçam bem. Grão-Mogol foi contemplada no PET com análise dessas imagens nessa atividade número 1. Então, olha só, vocês observam as 2 imagens, tá? Nós temos aqui um centro urbano, provavelmente Belo Horizonte, não fala qual é, e aqui nós temos Grão-Mogol. Aí a letra A pede: quais as particularidades dessas 2 paisagens em Minas Gerais que nos permitem dizer que são regiões distintas? Então, quais aspectos aqui que vocês vão olhar nessas 2 paisagens que permitem que vocês tenham a certeza que não são a mesma coisa, ou não têm a mesma característica, tá? Que são regiões diferentes. Obviamente está na cara, né? Quais são as características que mostram que são regiões bem distintas umas das outras. A letra B. Qual paisagem poderia ser atribuída a uma região com tradições mineiras preservadas? Justifique. Olha só, tradições mineiras é subjetivo, mas quando se fala preservado, se entende o seguinte: qual que se aproxima mais de quando se deu início à ocupação de Minas Gerais? Já que é preservado,
tem que ter aspectos que caracterizam algo antigo, já que é preservado, não é? Então, está na cara também qual é a imagem que vai traduzir essas tradições mineiras preservadas. A letra C eu acho que nem deveria responder. Pergunta, onde você mora, se assemelha mais à primeira ou à segunda paisagem? Vocês moram na segunda paisagem, então vocês vão dizer apenas quais são as semelhanças. Não, essa C não vão fazer não, porque vocês moram na imagem aqui de Grão-Mogol. Então vocês podem pular a letra C, tá? A número 2. Vocês vão ler esse texto aqui que fala sobre meso e micro. Meso vem de grande, tá? Aliás, não. Meso de macro é grande, meso é meio, micro é pequeno. São regiões de Minas Gerais, as mesorregiões, tá? De Minas Gerais. Então, se você pegou Minas Gerais e dividiu ela em mais 12 mesorregiões, tá? E depois nós temos as 66 micro-regiões, que são as mesorregiões subdivididas. É como eu disse, quanto menor for a regionalização, mais fácil é de você analisar suas peculiaridades socioeconômicas, naturais, ou históricas, ou o que quer que seja, tá? As 12 mesorregiões que estão pelo IBGE são essas aqui, ó, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Sul e Sudeste de Minas, Sudoeste de Minas, desculpe, Campos das Vertentes e Zona da Mata. São as 12 mesorregiões. E essas mesorregiões são depois subdivididas em micro-regiões ainda, tá? Nós temos um mapa aqui das mesorregiões, observem bem, tá? Agora vai perguntar, letra A, seu município pertence a qual mesorregião mineira? Algumas mesorregiões são delimitadas por vales de alguns rios. É só você pensar aqui na nossa região. O Ribeirão do Inferno cai no Itacabiruçu, que cai em qual rio? Né? É nesse rio que nós estamos nesse vale desse rio. Então fica fácil saber qual mesorregião está inserido. Tá? Letra B. Quais são as mesorregiões que fazem limite com a mesorregião do seu limite? Você vai olhar aqui, todas que estão ligadas. Ó. Você vai descobrir qual é a mesorregião da gente e quais estão conectadas diretamente a ela. Tá? C. Cite algum trecho musical ou faça um pequeno poema de alguma característica marcante que destaca a sua mesorregião mineira. Se vocês não conhecerem nenhuma, eu vou dar uma diquinha para vocês aqui que vai quase responder a questão. Olha aqui, ó. Vá no YouTube e pesquise. Aí, essa aqui mesmo é uma. É só pegar uma parte dessa música e colocar na atividade de vocês. Vamos voltar lá para o PET. Observe a tirinha. Aqui está falando sobre o mineirês, que é bem típico da gente. Gente, é impressionante. Você vai para outro estado, você conversa, a pessoa fala, você é mineiro, né? Porque nós temos a mania de diminuir e unir palavras. Então, olha aqui. Chica, esse seu dicionário português mineirês tem uma seção de frases úteis? Claro, ele dá dicas de como se informar sobre pontos turísticos, por exemplo. Suponha que você quer saber onde está e onde pegar a condução mais próxima. Basta dizer, Nossa Senhora, onde eu estou? Onde que é? Onde que é o ponto de ônibus mais pertinho? Isso aí é bem mineiro mesmo, de dividir palavras e uni-las formando uma coisa só. A gente fala um quilo de carne, um litro de leite, vamos no rio. É bem característico da regionalidade mineira, tá? Então vamos lá. Observa a tirinha, aí pergunta, nossa regionalidade mineira pode ser exemplificada pelo nosso modo de falar. Através da leitura e interpretação da tirinha acima, elabore uma tirinha com outro exemplo e demonstre a nossa mineridade. Acabei dando até exemplos de como fazer isso. 4. Defina com suas palavras qual é a importância dos critérios para fazer uma regionalização. Bom, você não vai regionalizar a toque de caixa. Você vai estabelecer algum critério, algum assunto que você quer para definir uma regionalização. Por exemplo, você vai dividir Grão-Mogol em partes. Você vai dividir de que maneira? O que você vai utilizar, o que você vai pensar para regionalizar? Essa que é a ideia, tá? Você não vai dividir, vou cortar aqui na metade e boas. Não. Você tem que agrupar
essa regionalização em critérios que, ao mesmo tempo, constitua características comuns para quem vai estar dentro de uma fragmento de uma região, ou seja, o que vai estar dentro da sua fração tem que ser semelhante ou diferente do que está fora, para formar outras formas de regionalização. Você não vai dividir uma parte, ou regionalizar uma área, se ela for semelhante à área ao redor. Então não faz sentido, entendeu? A 5. Você conhece o lugar onde mora? Lembre-se, para regionalizar e dividir, temos que conhecer muito bem onde pretendemos fazer essa divisão. Como sua cidade costuma ser regionalizada? E como você a regionalizaria usando outros critérios? Por exemplo, nós temos aqui, em Grão-Mogol, que é pequena, é difícil fazer isso, mas nós temos aqui o centro e temos os bairros. Não é uma forma de regionalizar? É uma parte central e uma parte periférica. É uma forma de divisão. Então você pode procurar outros critérios para dividir. Onde é mais plano, onde tem mais rocha, vocês é que sabem. Estabeleçam um critério e façam divisão. Bom, a aula de hoje é isso, é sobre regionalizar, a importância de regionalizar, a forma de regionalização, que nós vamos aprofundando ao longo do estudo, inclusive analisando as escalas. Tá joia? Espero que vocês tenham compreendido. Não é difícil. Qualquer dúvida podem me acionar no WhatsApp. Lembrando que no final do PET tem uma aula onde vai corrigir as atividades. Então, por isso que eu não passei as atividades anteriormente, porque teve a aula que corrigiu todas as atividades. Então, fiquem atentos a isso também.